Olá, tudo bem? De repente você deve estar pensando aí, sei lá, o que que o Jair está fazendo com a camisa oficial da seleção da Alemanha. Simples, porque hoje é dia 31 de outubro de 2022. Algumas pessoas no mundo adotaram uma cultura, a cultura do Halloween. Eu respeito cada um, mas hoje é uma data histórica, porque hoje é dia 31 de outubro e no dia 31 de outubro de 1517, lá na Alemanha, em Wittenberg, Martinho Lutero foi lá e afixou nas portas da igreja na cidade de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses, dando início, um start oficial, podemos assim dizer, à conhecida Reforma Protestante. Só tem um detalhe: na nossa cultura reforma, traz a ideia de tipo, vou reformar meu carro. Eu dei uma batida, tá amassado, tem um podre ali no paralama. Ou vou reformar minha casa. Aí vou contratar um pintor, ele vai fazer um orçamento e aí vamos ali, ó, pintar as paredes, mudar a cor, trocar uma janela, uma porta, vamos mudar o visual, melhorar, vamos dar uma melhorada. Reforma protestante, a palavra reforma, esse prefixo re, re, traz a ideia de dar uma nova forma, mas a ideia no contexto de reforma protestante, protestante de protestar, tipo assim, eu contesto, eu não aceito o que estão falando em nome de Deus, fazendo em nome de Deus. Então Martinho Lutero, ele protestou, e se chama uma reforma porque a ideia era essa, não era de reformar, de dar uma melhoradinha na teologia dentro do que se conhece como cristianismo. Não, na época ele protestou contra um cristianismo que era apresentado mundialmente pela Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é história, né? Conta-se a história das religiões, ciência das religiões e por aí vai. Só que eu lembro que o meu TCC, em bacharel em teologia em 2014, foi justamente a proposta de uma nova reforma, né? Só que eu entendo que se Martinho Lutero estivesse vivo hoje, ele não iria procurar as portas das igrejas católicas apostólicas romanas e nem seriam 95 teses. Talvez seria, sei lá, algo em torno de 95 mil teses protestando contra o que igrejas que se dizem cristãs, quer seja apostólica romana, quer seja protestante, quer seja pentecostal, movimento neopentecostal, é muito fácil dizer que somos cristãos, é muito fácil dizer que estamos aqui em defesa do evangelho, do cristianismo bíblico e por aí vai. Tem alguns livros que eu gostaria de recomendar para você. Esse livro se chama As Doutrinas da Graça. Quando a igreja abandona a sã doutrina, as bases da fé cristã, ela fatalmente definha. Vivemos numa era de teologia fraca, fraquíssima, e cristianismo sem compromisso com a palavra e com Cristo. A verdade, a fé e a esperança vindoura foram substituídas
pela intuição, a emoção e a gratificação imediata, o chamado comércio da fé. Mas, se a igreja denunciar esta fé egoísta e voltar-se para Cristo e a sua cruz como o centro do cristianismo, ela verá reforma e avivamento. E isso só acontecerá quando ela redescobrir as doutrinas da graça. Mas alguns livros aqui, tem tantos, né? Filosofia e Cosmovisão Cristã, que eu também recomendo, um livraço, se você quiser se aprofundar, do próprio Martinho Lutero, Nascido Escravo. Lutero considerou a doutrina da escravidão da vontade como a pedra angular do Evangelho e o verdadeiro alicerce da fé cristã. Em Nascido Escravo, um resumo de sua obra Suma, A Escravidão da Vontade, temos uma refutação clara e definitiva aos argumentos em favor do livre-arbítrio apresentados por Erasmo em sua defesa da posição humanista da igreja da época. Entendes o que lês? Se não entendes, como argumentar? Daí surge aquela velha história: futebol, política e religião não se discute. Sabe o que eu concordo? Se você não tem um argumento plausível, científico, convincente, mas o teu argumento é pautado no achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, eu ouvi isso, eu recebi do tiozinho do churrasco no WhatsApp, da tiazinha do pavê, eu vi no Facebook, e está se entupindo de fake news e ainda quer bancar a analista ou o analista político da vez. Bem menos. Um livraço. Para quem diz assim: a Bíblia é o seguinte, eu estava num lugar outro dia e aí eu e mais 4 pessoas, e eu lembro que um deles disse assim: olha, se colocar um texto bíblico aqui no meio, na roda, são 5 pessoas, cada uma vai interpretar de um jeito diferente, porque a Bíblia é assim, cada um interpreta do seu jeito. Por isso que está do jeito que está. Existem regras no que diz respeito à hermenêutica, regras de interpretação de um texto, quer seja ele bíblico ou não. Isso se aprende também na faculdade de Direito, hermenêutica, interpretação textual. Reverendo Augusto Nicodemos, uma breve história da interpretação, a Bíblia e seus intérpretes. Recomendo 110%. A Revolução Protestante, outro livraço. Uma provocante história do protestantismo contada desde o século XVI até os dias de hoje. São 4 volumes, aqui é apenas um dos, também já li, também recomendo, de João Calvino, chamado de a segunda onda da Reforma Protestante, que aconteceu na Suíça, apesar de Jean Calvin ser um francês. Ele, perseguido no movimento contra a Reforma Protestante, foi para Genebra e lá então se aprofundou teologicamente e percebeu que realmente lá ele já havia percebido o que muitos aqui no século XXI não perceberam, que nós estamos ultra, mega, hiper distantes do cristianismo que foi apresentado no primeiro século e no decorrer dos séculos vindouros foi se diluindo, se corrompendo, se perdendo, e hoje dá até vergonha de dizer que você ou que sou cristão. Teologia bíblica. Se a tua teologia, se o teu argumento, ele não é embasado biblicamente, não passa de falácia.
Outro livro que eu utilizei no meu TCC, que eu recomendo mesmo, Cristianismo sem Cristo, o Evangelho alternativo da igreja atual. Deixamos Cristo fora do cristianismo? Nossa fé e prática são culturais ou cristãs de fato? O autor denuncia o cristianismo que menciona Cristo, mas o deixa de lado, do lado de fora, apresentando uma mensagem trivial, sentimental, irrelevante, um evangelho moralista de autoajuda e bem-estar pessoal egoísta. Leia com atenção para identificar os vícios da igreja atual e a apresentação da resposta para voltarmos ao caminho do reino de Deus. São 2 volumes, um deles está aqui, História Ilustrada do Cristianismo, a Era dos Reformadores até a Era Inconclusa, Justo Gonzalez, um cubano, radicado nos Estados Unidos e com mestrado e doutorado pela Universidade de Yale, outro livraço sobre a história do cristianismo. O que é teologia reformada, de R.C. Sproul, seus fundamentos e pontos principais de sua soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação. Mais um aqui, indispensável, Manual de Exegese Bíblica, Antigo e Novo Testamento, Douglas Stuart e Gordon Fee. Então, o que é exegese? A hermenêutica é o seguinte, é como você, quando você vai estudar o texto, a hermenêutica é como as ferramentas através das quais você interpreta o texto. Exegese é quando você extrai do texto o que está no texto dentro do seu contexto. Exegese. Exegese é o que estão fazendo por aí. É colocando no texto o que nunca esteve no texto bíblico, muito menos no contexto bíblico, trazem e querem empurrar goela abaixo, como se fosse bíblico. Textos bíblicos isolados, eles vão lá com uma pinça, pinçam um texto, tiram do contexto e aí nasce um pretexto para a ignorância religiosa e o fanatismo reinar. E por último, não menos importante, teologia sistemática. Há tantas, mas essa é uma das melhores. Tem outras aqui, mas essa aqui do Louis Berkhof, né? É um livraço, se você quiser se aprofundar mais nessa proposta, nessa temática. Precisamos rever o conceito da reforma protestante que se perdeu nestes últimos séculos. E no século 21, nós carecemos de uma reforma protestante urgente. Chega de ouvir discursos vergonhosos, até de igrejas que se dizem reformadas, cobrando dízimo dos membros da igreja, dízimo Antigo Testamento, oferta espontânea, voluntária, como diz o texto bíblico, Deus ama quem dá, quem oferta com alegria e não por constrangimento ou obrigação. E o que falar dos movimentos pentecostais e neopentecostais e esse comércio da fé bizarro? Pessoas usando da palavra de Deus para tentar se autopromover. Isso é uma vergonha. Pense nisso. Até o próximo vídeo.